Ok. Fala para nós, Doni. Vamos orar. Oremos. Soberano eterno Deus, obrigado, Pai querido, pela sua presença no nosso meio. Seja bem-vindo, Pai. A nossa casa é a sua casa, o nosso corpo é a sua casa, a sua morada também. Habite cada vez mais dentro de nós, com mais fervor, com mais a sua vontade, com mais o seu ser. Pai querido, aqui foram colocados pedidos de cura, e nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, e é por isso que colocamos tudo em suas mãos. Os jovens estão tendo tanto atrativo, Pai, no mundo fora. Quando eu falo jovens, eu me coloco também nessa posição, Senhor. E eu peço que o Senhor nos cure, Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê mais força, eu peço que o Senhor nos dê mais o Espírito Santo. Eu peço que o Senhor nos conduza àquilo que é mais valioso em todo o mundo, que é a vida eterna. Pai querido, esteja também conosco agora nesse estudo que iremos fazer. Que o Senhor, como um professor magistral, venha falar aos nossos corações e que possamos sair daqui preenchidos, Pai, preenchidos com novos ensinamentos, preenchidos com a sua vontade e que possamos exercer todos esses preenchimentos em nossa vida. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, estudo de número 3, né, Doni? Relembra nós aí o que nós estudamos no estudo passado aí, para a gente recapitular e já dar início a esse estudo aí, por favor. Perdão, estava travado. Vamos lá. No estudo passado, vamos dar uma recapitulada bem, porque o estudo passado nós já estudamos 3 estudos. O primeiro estudo a gente viu o que a Bíblia fala dela mesma. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. No estudo passado a gente viu o que a Bíblia fala dela mesma. E a gente viu que a Bíblia, ela é um livro fantástico, porque ela traz instruções tremendas para a nossa vida. Quer andar correto aqui na Terra? Siga o que a palavra de Deus diz. É simples assim. E a gente não pode esquecer de um grande detalhe. Todo julgamento, se você vai no julgamento penal, um exemplo, lá tem o livro da lei que o país segue. A lei que Deus segue está dirigida e escrita na Bíblia Sagrada. Então, nós temos 2 pontos importantes. A mesma Bíblia que salva, que leva à salvação, é a Bíblia que vai condenar. Então, a Bíblia, ela é como se fosse um manual de sobrevivência aqui na Terra para nós. É como se você comprasse um eletrodoméstico e visse com um manual, um eletrodoméstico novo. E você vai saber mexer naquele eletrodoméstico pelo manual que veio nele. A Bíblia é o nosso manual de vida. Quando Adão e Eva foi criado, lá no futuro Deus falou, eu vou escrever esse manual. Porque até então ele só tinha falado com essas pessoas sobre esse manual. Mas lá em Gênesis nós vimos que através de Moisés começou a ser escrita toda a Bíblia para até chegar aos nossos tempos hoje. Para que a gente não ande conturbado, sem saber o caminho a escolher. Se você hoje diz que não sabe o caminho a seguir, você está mentindo para você mesmo. Porque a Bíblia, ela direciona o ser humano a ter uma vida plena ao lado dele. No segundo estudo, nós estudamos sobre a beleza da criação. E nós vimos, através dessa própria Bíblia, passo a passo, de como tudo passou a existir com a palavra de Deus. Só que eu tenho uma notícia importante e muito agradável. No 6º dia, até a gente desfrutou um pouquinho disso na lição da Escola Sabatina, Deus, ele veio com as suas próprias mãos e fez eu e você. Nós vimos no estudo passado que eu e você, é isso mesmo, nós somos obras-primas, obras de primeira, do qual Deus, quando acabou de fazer, disse que era muito, mas muito bom, muito agradável. Então, Deus tem um carinho extremamente especial por mim e por você. É por isso que aquele sacrifício foi tão grande na cruz do Calvário, para não nos perder de maneira nenhuma. Querido, se a gente soubesse um pouquinho do quanto essa luta cósmica que nós temos ao nosso redor, para Deus nos levar aos pés da cruz, a gente daria mais valor ao que foi o sacrifício de Jesus Cristo. E nós estudamos no estudo passado essa beleza da criação, onde Deus falou e tudo passou a existir. E tudo foi criado com a palavra de Deus. Cleito, quer argumentar mais alguma coisa? Não, perfeito, Doni. Então, você recapitulou bem aí o que nós já estudamos. E hoje nós vamos estudar sobre a origem do mal, né, Doni? A gente vai ver, e a gente se pergunta, né, muitas vezes, se Deus criou tudo perfeito, por que que o mal existe hoje em nosso meio? Por que tanta maldade? Por que tantas coisas ruins acontecendo em nosso meio? Por que tanta
coisa que antes não existia passou a existir. Então, nós vamos entender a origem, de onde surgiu o mal, como que o mal se iniciou. Deus não criou tudo perfeito, e como pode algo perfeito se tornar mal? Deus é responsável pelo surgimento do mal? Nós vamos entender tudo isso nesse estudo de hoje. Então, é muito importante esse estudo, né, Doni? Porque fica a dúvida, né? Se Deus criou o bem, ele também pode ter criado o mal. Entende isso? Se Deus é tão bom, por que eu sofro tanto? Por que a minha família sofre tanto? Se Deus é tão bom, por que essa peste está assolando o mundo do Covid? Por que tantas pessoas queridas estão morrendo? Então, sempre fica essa pergunta, né? E nós vamos, através desse estudo, através da palavra de Deus, responder essas perguntas. Eu não vou dizer que a gente vai tentar responder, porque a Bíblia própria se responde, né? Ela mesma traz a resposta para tudo isso. Eu vou projetar a primeira pergunta para a gente já ir entrando, e lembrando, se você tiver alguma dúvida, seja ela qual for, é essa dúvida que nós queremos. Por favor, relata aqui que se a gente não souber responder, no próximo estudo a gente estuda e traz a resposta para você segundo a Bíblia, tá bom? A primeira pergunta, Cleito, diz assim: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Nós vamos agora para o livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Amor, dá pra falar de medicina aqui, cara? Quem encontrar pode ler, viu? Vou ler aqui, Doni. Pode ler, Di. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares de milhares. Ô, Cleito, para não ficar algo... Obrigado, Di. O que João estava vendo? Aonde João estava? O que foi que João viu ali naquele momento que ele ficou tão espantado e disse que era milhões de milhões e milhares de milhares? Que é isso, Cleito? Interessante que nós analisarmos o contexto aqui, João ele recebeu muitas visões. Se nós vemos Apocalipse 4, por exemplo, ele viu a visão do trono de Deus. E Deus estava mostrando para ele como que era o céu. E lá no céu, ele viu que existiam milhões e milhares de anjos. Então, João ele estava tendo uma visão ali do grande conflito, vamos dizer assim, quando começou as coisas, né? Nós vamos estudar isso, que o mal, por incrível que pareça, muitas vezes se você perguntar onde que surgiu o mal, aí muitos podem dizer assim, foi no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva desobedeceu. Mas o mal, ele surgiu num lugar perfeito, né? Num lugar onde só existia Deus e milhares e milhares e milhões de anjos que nós vamos ver aqui. Então, João, ele teve essa visão de milhões de anjos. A Bíblia não dá a quantidade exata, mas ela diz que existiam milhões, milhões, milhares de anjos. E esse é o contexto onde nós vamos ver que o mal ele começou a se iniciar ali nesse local. Perfeito. É um mistério isso, né, Doni? Ô, Cleito, então você quer dizer que o mal ele se iniciou não aqui na Terra, ele se iniciou no céu. No céu. No Por céu incrível que onde a gente pareça. pensa, da onde a gente pensa que era tudo paz, tudo harmonia, foi lá que iniciou isso. Exatamente. Nós vamos entender por que que iniciou isso. Como que pode, no céu, um lugar perfeito onde Deus habitava, onde os anjos habitavam e habitam, iniciar o mal? E nós vamos entender por que isso, né, Doni? Ok, eu vou projetar a segunda pergunta, que a gente vai entrar agora numa descrição falando sobre um personagem pelo qual havia entre esses milhares de milhares e milhões de milhões. A pergunta diz assim: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Agora a gente vai para o livro de Ezequiel, depois Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, capítulo 28. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Só abrir o microfone aí e perguntar. Ezequiel, capítulo 28. O verso 14, 15 e depois o 17. Quem encontrar pode ler, por favor. Eu vou ler, tá? Tá. Tu eras querubim,
da guarda ungida, e te estabeleci. Permaneceis no nome santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora é o 17, né? Isso. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos teus reis, te pus, para que te contemplaste. Muito obrigado, Thaís. Ô, Cleito, o que era um querubim? Você sabe descrever isso para nós? Olha só que interessante. A Bíblia nos mostra que, quando falamos de anjos, ela nos mostra que existem anjos ali. Existem os querubins, existem os serafins, né? E então, o interessante é que a Bíblia mostra aqui, primeiro ponto, tu eras um querubim, e ele não era qualquer querubim, era um querubim o quê? Da guarda, ungido. Então, Deus, ele colocou ele ali, e ele estabeleceu ele onde? No Monte Santo de Deus. Então perceba que esse anjo, que nós chamamos de Lúcifer, mas a palavra, só uma curiosidade aqui, a palavra Lúcifer, ela não aparece na Bíblia, ela vem da origem que era um anjo de luz, por isso o nome Lúcifer. Então ele era ali um querubim da guarda ungido. Ele foi estabelecido por Deus para ser um anjo, vamos dizer assim, o que era mais importante, vamos dizer assim, dentre os anjos, né, Doni? E ele estava ali revestido de pedras preciosas, ele tinha um brilho sem igual, ele era um anjo muito inteligente, dotado de toda a capacidade, e isso não foi suficiente, a gente viu, né, Doni? O que aconteceu com esse anjo? Ô, Cleito, às vezes a gente fica se perguntando, porque a Bíblia ela traz classificações para Lúcifer numa extremidade muito grande, né? Como sendo um ser de luz mesmo, como a Bíblia refere pelo seu próprio nome. E a gente fica se perguntando, né? Como um ser de luz, rodeado de tanta beleza, rodeado de tantas coisas perfeitas, paz, harmonia, amor, que era pleno, um amor pleno, né? Pôde achar mal nele uma iniquidade que até então não existia, uma porta que até então estava fechada, selada, se apareceu nesse ser. É uma incógnita muito grande que a gente, acho que nem no céu a gente vai conseguir responder essa pergunta, né? Só que, infelizmente, ele foi começando a se exaltar. E essa prepotência, essa autossuficiência que o ser humano vai criando dentro de nós mesmos, porque a gente, às vezes, nos coloca tão autossuficiente e vai atrás de resolver os problemas sem antes olhar para aquele que faz o impossível acontecer. Quantas das vezes, eu estou falando por mim mesmo, eu estava com uma dor e, em vez de eu procurar o médico dos médicos em primeiro lugar, pedir para Deus a orientação dele e tudo mais, eu fui direto procurando um médico no UPA ou em algum lugar que fosse. Então, é um erro nosso achar que alguma pessoa possa nos ajudar mais do que Deus pode. E Lúcifer, ele se colocava numa posição de autossuficiência. Ele queria exaltação própria. E a gente foi criado para exaltar. Lembra quando Jesus veio à Terra, e isso é uma coisa muito grande, que ele fala assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para servir. Então, olha só, Jesus sendo o criador de tudo, o dono de tudo, ele se colocou numa posição de servo. Então, quem era Lúcifer? Quem sou eu? Quem é você para se achar autossuficiente para receber ou ser digno de adoração? E, infelizmente, Lúcifer colocou isso dentro do coração dele. Infelizmente, ele foi criando essa natureza. E a gente vai ver outros pecados que ele cometeu, né? Ô, Doni, então a gente começa a entender aqui que o primeiro pecado que surgiu foi o orgulho, né? Ele se tornou orgulhoso por aquilo que ele era. E ele começou a ele começou a querer buscar mais do que ele tinha ainda. Ele começou a invejar, né? Nós vamos ver isso, invejar Jesus. Então, o orgulho foi o primeiro pecado ali. Tanto que no verso 17 nós lemos que
O coração dele se elevou por causa do quê? Da formosura. Ele se corrompeu por conta da sabedoria e do resplendor. Isso começa a nos mostrar o seguinte, que apesar de Deus ter criado tudo perfeito, ele deixou todos os seres criados com um livre-arbítrio. Porque Deus ele não quer que ninguém sirva a ele por medo, por outro qualquer motivo a não ser o amor. E isso serve para nós também. Exato. Eu vou Ô, servir a Cleito, Deus porque um dia o mundo pode acabar e eu posso me perder. Deus ele não quer que nós sirvamos por isso. Ele quer que nós sirvamos por amor. tu já escutou na tua infância a seguinte frase? Olha, não faça isso que Deus castiga. É comum a gente ouvir isso, né? É Eu comum, é ouvi muito comum. quando era criança. E, na Verdade. verdade, quando a gente ensina dessa maneira, a gente já está ensinando uma maneira distorcida de como Deus Não é, faça né? isso. É, Porque Deus ele é a fonte do amor. E nós vamos entender isso aqui. E Deus ele é, deixa cada um livre, né? Para escolher. exato. É claro que não é Deus que castiga, né? É as consequências daquele ato que você fez que vai te castigar, que Trazer vai te torturar. sofrimento, né? Exato. Deus não faz isso. Deus perdoa, Deus alivia, Deus te carrega no colo. Essa é a função de Deus. E a gente viu que esse líder, ele cometeu iniquidade. A Bíblia fala que ele cometeu iniquidade contra Deus. E a gente tem que entender o que é iniquidade contra Deus. O que ele fez contra Deus para que o seu coração se tornasse mal. A Bíblia responde para nós lá em 1 João. Abra sua Bíblia agora em 1 João, capítulo 3, o verso 4. Vamos ver o que é iniquidade contra Deus. 1 João se encontra antes de Apocalipse, tá? São umas cartinhas pequenas. 1 João, capítulo 3, o verso 4. Quem encontrar pode ler, por favor. Eu vou ler. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Muito bem, Di, muito obrigado. Então, nós começamos a entender que o pecado, ele é originado quando eu transgrido a lei de Deus. Porque se não existisse lei, também não existiria o quê? O próprio pecado, certo? Então, o que foi que Lúcifer fez no céu? Ele começou a transgredir a lei de Deus, que até então era soberana. Todo mundo seguia o fluxo de obedecer a Deus. Só que ele se sentiu no seu coração que não era necessário obedecer a Deus. E até falei isso semana passada. Satanás, que era Lúcifer, ele faz isso com nós no dia de hoje. A mesma coisa que ele disse para Eva lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fala para nós. Sabe por que Deus não quer que você coma o fruto proibido? Porque ele sabe que do dia que você comer, você será igual a Deus. E ele coloca essa posição dentro de mim e de você. Quando eu faço a minha vontade e não faço a vontade de Deus, eu me torno meu próprio Deus. E eu deixo Deus de lado. É por isso que Satanás, ele transgrediu a lei de Deus e passando a ser o próprio Deus da sua existência. E isso, Deus, quando nos criou, e a gente viu isso semana passada, Deus estava correndo um grande risco. Qual era o risco? O livre-arbítrio. Ele sabia que mesmo te criando, você poderia virar as costas para ele, assim como Lúcifer fez. Ô Cleito, agora a gente vai entrar em outra pergunta que diz, que eu já vou até projetar para nós, que é a pergunta 3. Deixa eu projetar aqui. Que diz assim: que outros pecados esse anjo cometeu? Nós vamos encontrar essa resposta em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, o verso do 12 ao 14. Isaías 14, do 12 ao 14. Quem encontrar pode ler, por favor. Quer que eu leia, Dona? Pode ler, Di. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Muito obrigado. Cleito, quando eu leio isso, eu fico abismado
com a prepotência que ele tinha, de querer ser semelhante ao atismo. Queridos, tem como uma criatura ser semelhante ao Criador, ser igual ao Criador, de poder? A Bíblia diz, Cleito, que nós fomos feitos à imagem de Deus. Só que nós não somos o quê? Divino. Nós não somos como Deus. Agora, este anjo, ele queria ser divino, como Deus. Na verdade, Pode isso? ele queria ser adorado, né, Doni? Apesar dele ser perfeito, porque aqui fala, ó, até um ponto de soa como uma admiração, né? Como pôde cair do céu? E aqui Deus já chama ele do quê? De estrela da manhã. E quando a Bíblia traz lá em Apocalipse estrela, nós vamos entender que estrela se refere aos anjos. Tanto que aqui a Bíblia fala que ele era a estrela da manhã, e ele também dizia assim, ó, eu subirei às mais altas nuvens, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Ou seja, ele queria estar, e ele estava, acima de todos os anjos, pelo poder que foi concedido a ele. E mais, ele exaltaria o seu trono no monte da congregação e se assentaria no lugar de Deus. Então, ele não estava contente mais de ser o anjo mais perfeito, mais inteligente, que foi dotado de tudo isso. Ele queria agora a adoração, assim como Jesus recebia a adoração dos anjos. Então, ele se tornou orgulhoso de tal maneira que ele já não estava contente com aquilo que Deus tinha dado a ele. E isso é um perigo, trazendo para nós também. Porque quando nós não temos um coração grato a tudo que Deus nos dá, nós começamos a achar que Deus não é bom o suficiente para nos dar aquilo que nós desejamos. E que nós nos tornamos de tal maneira que nós começamos a olhar e invejar. E a inveja nós sabemos que é um pecado. E ele começou a invejar quem? A invejar Jesus. E ele não mais tinha gratidão a Deus por ter sido criado, por ter sido perfeito, por estar numa posição elevada em relação aos anjos. Não mais. Agora ele sentia inveja e ódio, porque ele queria ser exaltado, ao invés de exaltar a Deus. Exato. Eu vou projetar a próxima pergunta para nós, que é a pergunta 4. Tudo que você planta, você vai colher. E o resultado dessa rebelião de Lúcifer, nós vamos ver o que foi o resultado de tudo isso. Encontramos agora em Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao 9. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Eu vou ler para nós. Apocalipse, pode ir lá tranquilo. Apocalipse, capítulo 12, do 7 a 9. Diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ô, Doni, é interessante que você estava lendo aí, eu estava pensando, se ele era um anjo, como que ele poderia ter anjos? Como que nós podemos entender essa questão? Porque ele foi um anjo criado, assim como os outros anjos. E aí fala que pelejou o dragão, que se refere ao próprio Lúcifer, né? Que agora é chamado Satanás. Mas ele não pelejou sozinho, é isso? Ele tinha anjos do lado dele? Como que é que nós podemos entender essa questão? Exatamente. Cleito, ele fez uma política no céu. Ele fez uma grande rebelião. E por incrível que pareça, a enganação dele, é por isso que ele é considerado o pai da enganação, o pai da mentira. Ele conseguiu arrastar com ele. Olha, acompanhe comigo agora, vocês que estão aí com a Bíblia aberta. Apocalipse, capítulo 12, o verso 4. Eu vou ler para nós o verso 4, tá bom? 12, verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Olha que interessante, essa aqui é uma profecia que diz, pela simbolização que traz, dizendo que o dragão, que era a antiga serpente, que é Lúcifer, Satanás, que estava no jardim do Éden, que estava no céu, arrastou consigo pela sua cauda um terço dos anjos do céu, das estrelas, como o Cleito citou no início, que as estrelas, na simbologia, quer dizer os anjos do céu. Então, ele conseguiu arrastar com ele um terço dos anjos. A propaganda enganosa que ele fez no céu não simplesmente prejudicou a ele, mas prejudicou também um terço dos anjos que foram junto com ele. Então, a Bíblia não descreve como que foi essa batalha no céu, qual armas foram usadas, mas a Bíblia diz sim, que houve uma batalha no céu, onde 2 capitões estavam com seus exércitos em combate. Um capitão é Miguel. Se a gente for estudar um pouquinho mais à frente, e se vocês quiserem fazer um estudo também, nós vamos descobrir através da Bíblia que esse nome Miguel era um nome usado pelo próprio Jesus Cristo para sair à guerra. Nós vamos, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um estudinho breve sobre isso. E o outro capitão era o próprio Satanás. E a gente viu que Satanás e seus anjos não prevaleceram contra Deus no céu. E aí foram todos expulsos do céu. E aí vem uma consequência nisso, né? Porque aí Deus começa a criar a terra, e a gente vai ver na próxima pergunta. Quer acrescentar mais alguma coisa, Cleiton? Não, foi muito bem colocado aí. Então, houve essa batalha, né? E eles foram expulsos do céu. E então, eles, nesse meio termo, aí nós entramos na pergunta de número 5 aí, né? Que Deus, Exato. agora o foco vem para a Terra. O planeta Terra. Porque aí a terra já tinha sido criada. Já Só que tinha sido Deus, criada. ele dá uma advertência para Adão e Eva. E talvez você está se perguntando, né? E aí, a terra foi criada, mas e Lúcifer? Aonde estava nesse meio tempo? A gente tem que entender que Lúcifer foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu, agora a Bíblia não relata com clareza, né, Cleito, aonde ele estava. Só que ele estava de olho no quê? No que Deus iria criar depois. Porque Deus ia criar, e lembrando que Deus cria toda a criatura dando livre-arbítrio. E Lúcifer sabia muito bem disso, que ele poderia também enganar esses planetas que Deus criasse, como enganou um terço dos anjos do céu. Então, agora você pega para pensar um pouquinho. Quando a gente se coloca longe de Deus, o quanto a gente fica vulnerável às tentações do diabo. Porque você imagina, ele conseguiu enganar anjos no céu que não tinha uma possibilidade ou uma, vamos dizer assim, uma proporção de buscar as coisas erradas, como nós temos, porque a nossa tendência é as coisas erradas, infelizmente é isso. Agora, você imagina se ele foi capaz de enganar anjos perfeitos no céu, o que ele pode fazer com nós aqui na Terra, com essa proporção de vontade das coisas ruins que nós temos dentro de nós. Então, é por isso que nós somos bem vulneráveis longe de Deus para fazer as coisas erradas. Então, Deus, quando criou Adão e Eva aqui no Jardim do Éden, Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Deus, colocando essa árvore, não simplesmente colocou essa árvore, ele advertiu Adão e Eva. E a gente vai ver qual foi a advertência. Igual, e isso remete a nós no dia de hoje, porque Deus não simplesmente criou você, ele trouxe um manual de sobrevivência, que é a Bíblia Sagrada. E ele disse assim, meu filho, olha, o mal está aí, está como um leão querendo devorar todos vocês. E vigiai e orai a todo tempo. Buscai o caminho que eu tenho para você, que assim você pode o quê? Se desviar dos dardos do inimigo. E agora eu peço que você leia para nós Gênesis capítulo 2, o verso 15 ao 17. Vou ler aqui para a gente, Doni. Gênesis 2, do 15 ao 17. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante.
É aquela advertência que eu disse no começo. Deus não simplesmente colocou a árvore e disse assim, não, pode comer à vontade que vocês quiserem. Não, ele falou, existe uma árvore que é o livre-arbítrio que vocês têm. Se vocês comerem daqui, vocês estão fazendo o quê? Transgredindo a minha lei. E a gente sabe que a transgressão da lei de Deus é o quê? É pecado. É pecado contra Deus. E o interessante, né, Doni, é que aqui, como eu disse no estudo passado, mas volto a dizer aqui, desde o início Deus já mostra dois caminhos. Porque existiam duas árvores. Aqui nós falamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva tinham sido criados perfeitos e para viver eternamente eles comiam de uma árvore que era a árvore da vida. E a árvore da vida estava bem ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no meio do jardim do Éden. Então eles poderiam comer a árvore da vida e continuar eternos e vivendo eternamente felizes, ou eles poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e passarem então a ser pecadores imortais. Então perceba que apesar deles serem perfeitos, de Deus ter criado tudo perfeito, Deus já deixou cada um livre para escolher o caminho o qual queria seguir, a vida ou a morte. Então, isso é importante, porque muitos perguntam assim, e dizem assim, mas por que Deus foi colocar essa árvore lá? Era só não ter colocado que não tinha acontecido o pecado. Mas aí Deus não seria um Deus justo que deixa suas criaturas livres para servir a Ele por amor. E foi justamente o que Satanás colocou para os anjos, né? Porque imagina, Satanás ele enganou a terça parte dos anjos. E com certeza ele deve ter dito assim, olha, nós somos perfeitos, nós somos poderosos, por que nós temos que ficar aqui limitados adorando a Deus? Vamos nos organizar e vamos viver a nossa vida. E Deus ele é tirano, ele não quer que a gente viva da maneira como a gente quer, ele nos mantém aqui. Então ele colocou a situação ali, demonstrando que Deus ele não era justo e que Deus também não deixava ninguém livre. Então surgiu-se uma rebelião ali. E na verdade, tudo isso acontece para nos mostrar o quê? Que Deus ele é um Deus justo e que ele deixa cada um livre para escolher o caminho que quer seguir. Nós vamos ver o desfecho aqui, né? Do que aconteceu e vamos ver como que foi que aconteceu as coisas. Vamos continuando o estudo e a gente vai entendendo melhor. Ô, Cleiton, e não podemos esquecer de um detalhe muito grande, né? Adão e Eva tinham escolha de duas árvores. Hoje, para nós, também não é diferente. Você tem duas árvores que você pode colher do fruto dela. Tem a árvore que se chama Jesus Cristo, que é o caminho que Deus quer para você, e tem a árvore da sua própria vontade. Se você quiser seguir a sua própria vontade, não olhar para a Bíblia como regra de fé para a sua vida, pois bem, vai ter as consequências, como Adão e Eva tiveram. Mas você pode colher da árvore da vida. E a árvore da vida tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. Quem colhe dela tem a vida eterna. A Bíblia é assim, né? Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida eterna. É simples e claro. Exatamente. Nós seguindo o estudo, nós vamos ver que esse Deus de misericórdia, mesmo Adão e Eva tendo feito o que ele pediu para não fazer, nós vamos ver o que Deus fez. Qual foi a advertência divina, né? Se encontra Gênesis capítulo 3, o verso 15. 3 do 1 ao 5, né? Perdão, do 1 ao 5. Já estou passando para frente. Quem encontrar pode ler. Gênesis 3, do 1 ao 5. Eu vou ler. Pode ler, Thaís. Do 1 ao 5, né? Isso. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrerais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirá os olhos, e como Deus
serei não, desculpa. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Enganação. Que propaganda, né, Cleito? Que propaganda que... Olha, eles foram além das propagandas que nós vemos na televisão. É uma coisa... Ele foi além do que podemos imaginar na propaganda que ele fez, usando o marketing. Gente, a gente não pode esquecer de um detalhe. Às vezes a gente brinca de ser cristão. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está aqui querendo destruir mesmo. Quando ele chegou para Eva, ele sabia que o único caminho de buscar Eva para o lado dele era colocar indagação na cabeça de Eva. E foi o que ele fez. Ah, é isso que Deus perguntou? Ah, foi isso que Deus falou? Ah, Deus mal sabe Deus e você, do que dia que você comer isso aqui, você vai ver o que você vai ser, como ele. E ele não quer que você seja como ele. Ele não quer que você seja como Deus. Já pensou, Cleito? Interessante essa questão, né, Doni? Que, imagina, Adão e Eva, eles estavam acostumados com todos os animais e com tudo que tinha no Jardim do Éden. Eles estavam habituados com aquilo lá. Só que perceba que Eva, ela se afasta de Adão e ela vai andar pelo jardim. E agora ela vê um negócio que chama a atenção dela. Ela vê a serpente. Ela já tinha visto a serpente antes? Com certeza. Era um animal belo que ela estava acostumada com a serpente. Só que aconteceu algo diferente naquele dia. A serpente chama ela. Eva, olha, vem aqui. Imagina, eles nunca tinham ouvido a serpente falar. E a serpente agora estava falando. E a serpente estava onde? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos dizem assim que era uma maçã, né? A Bíblia não diz que fruto que era que essa árvore do conhecimento do bem e do mal dava. Mas o fato era que era a árvore que Deus tinha dito para que eles não comessem do fruto. E a serpente falando começa a dialogar com Eva. Isso chamou a atenção dela logo de cara. Um animal não pode falar. Então quem estava falando no corpo da serpente? O próprio Satanás. Mas, e ali nós vemos a primeira encarnação, né? A possessão ali. E Satanás falando com Eva disfarçado, e ele apresenta sempre disfarçado. Esse é um ponto para a gente abrir uma janela aí também. Ele começa a dizer assim, olha, não foi assim que Deus disse. E ele começa a citar aquilo que Deus tinha dito. E ele cita exatamente o que Deus tinha dito. De toda a árvore do fruto do jardim comereis livremente. E ele pergunta para Eva, não foi assim que Deus disse? E a Eva então fala, sim, foi, só que desse fruto aí, ele falou que não é para nós comermos, porque se nós comermos, nós vamos morrer. E aí agora vem a mistura da verdade com a mentira. Primeiro ele disse a verdade, repetindo o que Deus tinha dito, usando a palavra de Deus. Agora ele começa a colocar a mentira. Olha, é certo que não morrereis. E ele diz ainda no verso 5, porque Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Deus. Interessante essa questão, porque Deus já tinha criado Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Mas eu fico imaginando Satanás dizendo assim, a serpente, olha, você não me conhecia? Eu era serpente, eu não falava. Agora eu comi do fruto do conhecimento do bem e do mal e estou conversando. Eu, serpente, estou falando. Imagina você, que já é conhecedor, que é a semelhança de Deus. Se você comer, você vai ser igual a Deus. E esse é o grande perigo hoje. Por quê? O que o mundo nos ensina hoje? Que você pode ser o seu Deus. Que você é o seu Deus. Que você tem poder interior. E que você pode fazer o que você quiser. E era a mesma mensagem que Satanás falou para Eva. Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. E, na verdade, quem queria ser igual a Deus? Ele mesmo. Ele disse, olha, eu vou subir acima do céu e sentar no trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Como ele não conseguiu, ele coloca agora o ser humano, no coração do ser humano, esse desejo. Olha, você pode ser igual a Deus. Olha só como que ele age, né, Doni? Cruel, muito cruel, pô. É por isso que a gente tem que entender o que a gente faz na nossa vida. Porque se eu estiver fazendo a minha própria vontade, eu estou abrindo um leque para Satanás trabalhar, porque quando eu não faço a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de quem? Não existe um meio termo, né? Não existe aquilo, ah, não, eu estou no meio termo. Assim, eu não sou esquerda nem direita.
Você tem que escolher alguma coisa, porque no fim, você vai ter que decidir o que você vai ser. Então, então nós vemos aqui que Satanás, ele é o pai da enganação. E nós temos que tomar muito cuidado em torno disso. A próxima pergunta, nós vamos ver que Deus ele garantiu uma certeza para Adão e Eva. Qual foi? Vamos ver. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3, o verso 15. Nós vamos entender através desse verso, que foi a primeira profecia dita na Bíblia, que Deus garantiu algo para Adão e Eva, que nem tudo estava perdido, né? Por mais que a gente merecesse. Gênesis 3, verso 15. Quem encontrar pode ler. Vou ler, Doni. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito obrigado, Di. Verso difícil de entender, não? Mas nós temos que entender esse verso, porque esse verso remete toda a história da salvação, o plano da salvação, que é o próximo estudo que a gente vai ter, e remete tudo isso. Cleito, vamos começar a desmistificar isso aqui. Quem era essa serpente que ia morder o calcanhar dessa mulher? Que eu já faço a outra pergunta também. E quem era essa mulher, meu querido? Quem era a descendência dessa mulher? Interessante, né? Aí no capítulo 3, depois vocês leiam com calma aí na casa de cada um de vocês, nós vamos ver que o homem pecou. A Eva deu ouvido a Satanás, a serpente, né? Comeu do fruto que ele falou que não era para comer, e deu também para Adão, e ele também comeu. Os dois comeram. E aí, então, Deus, ele aparece como todos os dias ele aparecia, e eles se escondem de Deus. Eles fogem de Deus. E quando Deus acha eles, Deus começa a perguntar para eles o que tinha acontecido, se eles comeram. Nós vamos ver isso mais para frente, mas só entrando aqui no contexto. E aí, o primeiro ponto, o ser humano, depois do pecado, não assume o seu erro. Perguntou para Adão, o que fizeste? Aí Adão falou o seguinte, olha, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto que eu comi. E Deus olha para a mulher, o que fizeste? Olha, a serpente me enganou e eu comi, transferindo a culpa de um para outro. E então, a situação do verso 3:15 é esse aqui. De um lado estava Adão e Eva, de outro lado a serpente representando Satanás. E no meio, Deus, proferindo a sentença. E Deus disse assim, olha, porque ele proferiu uma sentença para cada um. O homem, no suor do rosto, comeria o pão, ou seja, teria que trabalhar duro para conseguir o sustento. A mulher teria dores do parto. E a serpente, a sentença já foi dada aqui. E nós temos que entender a serpente como sendo o próprio Satanás. Então, Deus está dando uma sentença aqui muito mais do que para uma simples serpente e uma simples mulher. Mas envolve um conflito cósmico entre Satanás e Jesus Cristo. No qual Deus está dizendo assim, eu colocarei inimizade entre ti, serpente, e ti, mulher. E aí Deus olha para a mulher e diz assim, olha, entre o teu descendente, mulher, e a tua descendência, serpente. E ali, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus está dizendo que o descendente da mulher, ele iria ferir a cabeça da serpente, Satanás. Por que ferir a cabeça? Poderia ferir qualquer outra parte do corpo. Mas como a serpente, Satanás era representado pela serpente naquele momento, quando a gente vai matar uma cobra, a gente tem que bater na cabeça dela, porque se você bater no corpo, ela não morre. Então, a serpente, aqui representando Satanás, seria esmagada a cabeça, ou seja, chegaria um momento que Jesus daria a sentença de morte para Satanás. O descendente da mulher aqui, ele representa Jesus. Mas como eu posso afirmar que o descendente da mulher representa Jesus? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Eu gostaria de convidar vocês aí, abra a Bíblia em Gálatas 4, verso 4, para a gente entender essa questão, né? Do descendente da mulher. Quem era esse descendente da mulher que ia esmagar a cabeça de Satanás? Gálatas 4, verso 4. Lê para nós, Doni, na hora que você encontrar.
Gálatas 4, verso 4. Pode encontrar tranquilo. Gálatas 4, verso 4. Diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha só, então nós conseguimos entender através desse verso que o nascido de mulher, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás era o próprio Jesus, que iria nascer neste mundo um dia para dar sentença a Satanás. Mas, em contrapartida, a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, que agora nós sabemos que é Jesus. Mas por que que a Bíblia diz que Jesus teria o calcanhar ferido? E quando foi que aconteceu isso? Primeiro, quando a gente fere o calcanhar, por exemplo, você está andando descalço, você pisa num caco de vidro e o caco de vidro corta seu calcanhar. Você morre por conta desse ferimento? Não. Mas sai sangue? Sai bastante sangue, né? Então Jesus, a Bíblia está dizendo assim, chegaria um momento que Satanás tiraria bastante sangue de Jesus, mas que essa ferida não seria mortal. E quando foi que aconteceu isso? Lá na cruz. Foi na cruz que Jesus deu a sentença de Satanás. Satanás não queria de jeito nenhum que Jesus morresse na cruz, porque ele sabia que seria o quê? A sentença dele. Tanto que ele usa um ladrão para dizer assim, você não é o filho de Deus, desce daí. Você não tem poder para descer daí. Ele não queria que Jesus morresse na cruz, porque ele sabia que naquele momento a profecia de Gênesis 3,15 estaria se cumprindo. E Jesus estaria dando a sentença de morte dele. Só que foi na cruz que a serpente, representando Satanás, feriu o calcanhar de Jesus, ou seja, tirou o sangue de Jesus. Mas a ferida não foi mortal, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, nós podemos entender esse Gênesis 3, verso 15, Doni, como sendo a primeira profecia falando a respeito de Jesus e da esperança que Deus transmitiu a Adão e Eva, mesmo depois deles terem desobedecido, né? Deles terem pecado. Então, essa foi a sentença que Deus pronunciou ali. Foi como se Deus chegasse neles e falasse assim, nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Vai vir um resgatador, que não era para estar aqui, que não era para carregar a cruz, porque a cruz não era dele, era minha, era sua, mas vai carregar. E vai abrir um leque para você entrar de novo nessa vida eterna. E esse leque foi aberto. Assim, a porta da graça é algo inexplicável, né? É uma coisa tão linda, tão bela, que não tem como explicar ela. Basta querer, basta aceitar. E foi isso que, na realidade, essa profecia trouxe para nós. A nossa bendita esperança, né? Porque hoje nós temos, a única esperança nossa de vida é essa, porque quando a gente olha para este mundo que nós vivemos, meu Deus, quanta conturbação, quantas coisas terríveis, né? Ô Cleito, mas a seguinte pergunta fala um pouquinho sobre de maneiras que Satanás nos usa para nos enganar no dia de hoje. E nós sabemos que ele usa algumas maneiras. Nós devemos entender as maneiras e nós vamos relatar algumas, porque tem muitas, né, meu amigo? Nós vamos relatar algumas para a gente começar a entender quais são a didática de Satanás para nos enganar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 15 e 14. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 15 e 14. 14 e 15, né? 14 e 15. Vou ler, Doni, de novo. Pode ler? Pode ler. Diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Muito obrigado, Di. Ô, Cleito, eu já vou ler Mateus 24, 24, para a gente ter uma conclusão maior. Abra sua Bíblia agora em Mateus 24, 24. Mateus, capítulo 24, o verso 24.
Queridos, se vocês acharem que está muito rápido a sequência dos versos e a leitura, por favor, pode falar que a gente vai um pouquinho mais devagar, tá? Mateus, capítulo 24, o verso 24. E lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. A gente gosta que tenha dúvida, né, Cleito? É tão gostoso, né? Sim. Mateus, capítulo 24, pode ler, Laís, 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, oferecendo grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muito obrigado. Forte, né, Cleito, esses versos, né? Porque, Cleito, Satanás, ele tem um jeitinho que ele sabe que consegue nos enganar, né? O jeitinho dele. E o interessante dele é que ele não se apresenta como os desenhos em quadrinhos apresenta ele, né? Chifrinho, rabinho, assustador, malzinho. Ele sempre vai vir dessa forma, né? Um ser de luz, radiante, falando que é Jesus, né? E isso confere, né, Cleito? A gente vê isso fácil por aí, né? Exatamente. Então a gente vê que assim como ele agiu lá com Adão e Eva, com Eva em especial, ele veio disfarçado e começou a tocar em pontos que eram comuns para Adão, para Eva. Ele hoje se apresenta de maneira disfarçada também, com aquilo que é comum, com aquilo que a pessoa está habituada a fazer. Então, a Bíblia diz que ele anda como um leão ao derredor, procurando alguém para tragar. É interessante que, se nós analisarmos o leão, quando ele vai pegar um animal, ali a sua presa, ele sempre estuda, né? Como que tá, o que essa presa está fazendo, se ele está vulnerável naquele momento, qual é a fraqueza daquela presa. E da mesma maneira, Satanás, ele é astuto. E ele estuda a fraqueza de cada um. E ele sabe qual é a fraqueza de cada um. Então, ele não vai tentar naquilo que a pessoa é fraca. Ele vai apresentar-se disfarçado e usando daquilo que a pessoa... Ele não vai tentar no que ela é forte, e sim no que ela é fraca. Então, ele não vai apresentar porque, como ele propriamente é, mas ele vai usar situações, circunstâncias, pessoas, para tirar cada pessoa do caminho de Deus. E aí termina no verso 24 dizendo, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que estão buscando conhecer a vontade de Deus. Aqueles que querem aprender da palavra de Deus. Então, não é desejo de Satanás que as pessoas conheçam a vontade de Deus, que se firmem nos caminhos de Deus. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se salve. Então, isso é muito sério, né, Doni? E nós temos que tomar cuidado com isso. Eu vejo outro método dele também, o simples método de colocar na mente humana que ele não existe. Que ele simplesmente é uma figura, mas que simplesmente está lá. Ah, tá lá no inferno, tá lá longe, que ele não existe. E a pessoa vive nesse círculo achando que todas as coisas acontecem porque tem que acontecer e tudo mais. Mas Satanás se mostra cada vez mais prejudicando a vida do ser humano. E entenda, querido, ele sabe todos os nossos pontos fracos. Todos. A gente não pode esquecer de um grande detalhe. Satanás, ele não tem qualidades divinas. Ele até queria ser Deus, mas ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas talvez você pode estar se perguntando, mas então quem está ao meu redor querendo me prejudicar? A gente volta nas perguntas anteriores que a gente fez. Quantos anjos caíram com ele? 1/3 dos anjos. E a Bíblia diz que João viu milhares, de milhão de milhão. Queridos, é muito demônio que há no nosso meio. Infelizmente, essa é a pura verdade. Há muito demônio querendo nos prejudicar, que a gente, e entenda, eles querem que a gente entre no mesmo buraco, na mesma enrascada que eles entraram, porque eles não voltaram atrás. Tiveram chance? Lógico que tiveram, porque Deus é um Deus de misericórdia. Entenda, a graça de Deus, ela alcança qualquer criatura. E eu vou mais além. Se até mesmo Adolf Hitler, que por sua causa morreram 18 milhões de pessoas, bárbaros, se ele pedisse perdão, misericórdia para Deus no fim da sua vida, você pode ter certeza absoluta que você vai encontrar um homem de um bigodinho pequeno no céu. Não vai ser surpresa, porque a misericórdia de Deus alcança todos. E você Esse é o falando nosso aí, Deus. né, Doni, sobre
Satanás ele não é onisciente, não é onipresente, ele não tem poder sobre a nossa mente. Então, aquilo Não. que a gente pensa, somente ele ouve o que nós falamos, mas, na verdade, o que a gente pensa, o que a gente fala com Deus em oculto, ele não tem acesso. Mas a Bíblia diz que ele anda em derredor, ou seja, ele estuda cada pessoa, sabe a fraqueza de cada um, e é nesse ponto que ele quer nos tentar, né? Então a gente vê que a gente está numa batalha, né? E o inimigo ele está irado contra um grupo de pessoas em especial, porque será que ele está irado contra todas as pessoas? Ou será que é com algum grupo de pessoas? Nós já entramos na próxima pergunta, né, Doni? O que Exato. nós podemos aprender sobre isso? Ô, Cleito, nós vamos ver agora nessa pergunta que Satanás, como você disse, ele está extremamente irado com um grupo de pessoas. E a gente vai ver qual é o grupo de pessoas que ele está irado. Um exemplo, se uma pessoa torce para um time do Corinthians e ela vai jogar contra o Palmeiras, que é grande rival, o Corinthians vai estar irado com quem? Com o próprio Corinthians ou com o Palmeiras? Palmeiras, Com o lógico, né? Palmeiras, lógico, porque quem é Corinthians, para ele, ó, tanto fez, tanto faz. É Corinthians, tá no meu grupo. Só que Satanás está irado com um grupo de pessoas que não faz parte do seu grupo, do seu grupo. E a gente vai ver qual que é esse grupo de pessoas. Apocalipse, abra sua Bíblia agora, por favor, em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 12, o verso 12 e o verso 17. Apocalipse, capítulo 12, o verso 12 primeiro, depois 17. Lê para nós aqui, Doni. Pode ler, Cleito, por favor. Por isso, festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. E o verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante do seu da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, se fosse em pé sobre a areia do mar. Ótimo, muito obrigado, Cleito. Olha que interessante, o verso 12, ele já traz algo muito interessante. Festejai ao céu. Por que festejai? Porque o inimigo, o que aconteceu com ele aí no verso 7? Houve peleja no céu. Ele foi E o que expulso, né? aconteceu no verso 9? Ele foi expulso do céu. Foi expulso para onde? Precipitado para onde? Para a terra, depois que Adão e Eva fez o quê? Aceitaram ele, abriram uma porta que Deus queria permanecer fechada. Então, aí o que acontece? O céu está em festa, porque Lúcifer não está mais lá, causando intriga, causando dissemição, causando tantas coisas terríveis que ele estava fazendo no céu. Mas aí João fala assim, ai da terra e do mar. E queridos, onde a gente habita? Na terra. Aí ele fala assim depois ainda, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. O que significa cólera, Cleiton? Ódio, né? Ódio, sabendo que pouco tempo lhe resta. E eu termino esse verso aqui, quando eu leio ele, eu fico até feliz. Porque ele conclui o verso, e a Bíblia é fantástica, porque ela traz o problema, mas logo traz a solução. Ele diz assim, ó, ele está irado, ele está querendo te destruir, só porque ele sabe que pouco tempo para ele resta. Queridos, falta pouco tempo, pô. Falta muito pouco tempo para Satanás, e vamos dizer assim, Jesus Cristo, pisar na cabeça de Satanás para toda a eternidade. A gente não faz noção do quanto tempo isso falta. É pouco demais. Só que aí, o verso 17, ele traz outra simbologia para nós. O dragão nós já conhecemos, que é Satanás. O descendente da mulher, nós já conhecemos. Quem que é o descendente da mulher? É aqueles que vêm da linhagem de Jesus Cristo. E a Bíblia, ela não precisa especificar quem é o descendente, mas ela traz a especificação. Olha o que ela fala na sequência do verso. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, contra quem, Cleito? Satanás está extremamente irado. E por que ele está extremamente irado? Olha só, então, ele não está irado contra todos, como você bem disse. A Bíblia deixou muito claro aqui que ele está irado contra o descendente, o restante da descendência. A característica dessas pessoas com a qual Satanás está irado é aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade.
Aqueles Ô, que Cleiton, buscam o céu. isso é interessante porque quando eu faço a vontade de Deus, eu não sou o próprio Deus da minha existência. Exato. Eu tenho um Deus. E Satanás, a propaganda dele para Eva foi o quê? Que ela desobedecesse quem? A Deus, E ela para ser fosse a o seu própria próprio Deus. Deus. Exato. Então, com quem Satanás está irado? Aquele que obedece a Deus. Porque aquele que obedece a Deus não é o próprio Deus da sua vida. Entende como a Bíblia traz isso numa clareza tão grande? Ela simplesmente diz no início, ó, o salário do pecado, a transgressão da lei é o quê? É o pecado. A transgressão da lei é o pecado. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o que que faz? Não transgride a lei. Não transgride a lei. Não transgredindo a lei, eu tenho o meu Deus, que criou essa lei. E Satanás não tem poder contra mim. Nenhum. Porque eu sigo aquilo que Deus falou. Eu tenho o Deus da minha existência. Exato. Ô, Cleito, Então, agora nós vamos para a próxima pergunta. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não? Tá tranquilo? não, tá tranquilo. Eu só ia comentar que muitas vezes a gente pode ler, nossa, então o inimigo está irado contra mim, que estou querendo fazer a vontade de Deus. Mas assim como nós citamos aquele verso que o inimigo ele anda em derredor como um leão, a Bíblia diz em derredor. Mas a Bíblia também faz uma promessa que o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que o temem para o livrar e os guardar. Então essa é uma promessa maravilhosa para nós. Porque se ele está irado, nós temos um Deus poderoso que expulsou ele do céu já, que guarda a cada um de nós que quer fazer a vontade de Deus. Então nós não precisamos ter medo, porque Deus é vitorioso. Ele é mais poderoso que Satanás e nós não precisamos temer nada, porque se nós estivermos ao lado de Deus, se Deus está ao nosso lado, para que temer, né? Satanás só tem poder na nossa vida desde que a gente abre espaço, né? Se a gente não abrir espaço, ele não tem poder nenhum. Porque é Deus que governa, né? Deus é o criador, né? Agora a gente vai entrar na última pergunta que fala assim, como eu posso vencer? Como que eu posso vencer as tentações de Satanás? Porque eu disse no começo que até os anjos perfeitos caíram na dele. Mas eu, pecador, cruel, falho, indigno, como que eu vou vencer ele? A Bíblia responde. Ela traz todas as respostas. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, o verso do 10 ao 18. Quem encontrar pode ler. Eu vou ler para nós. Pode deixar que eu leio. Do 10 ao 18. Diz assim. Pode encontrar tranquilo aí. Efésios capítulo 6. Ô, Di, tu quer ler? Eu vi que tu ia apertar uma coisa aí. Eu já li bastante já. Terezinha, encontrou? Não, Pode procurar tranquilo, viu, Terezinha? Terezinha, se a gente estiver indo muito além, tu dá uma falada para nós aí, que a gente vai devagar. eu sou meia lerdinha na Bíblia. Normal, Terezinha, nós também começamos assim. Esse é o começo, é o engatinhar aqui. Eu tinha que ir no índice, tudo, ver tudo, e olha que errava muito ainda, viu? Mesmo no índice. Eu estava assim, agora eu estava tentando ir meio sem achar, mas vou ter que ir de novo. Não, tá certo. O importante é que você vai gravando na cabeça, é assim mesmo. Eu ia dar essa dica de ir no índice, porque eu também no começo eu ia no índice também. É assim, normal, é natural. Efésios 6, né? Nós vamos Isso. ver. Capítulo 6, do verso 10 ao 10 ao 18. 18. É o 6, o 10 e o 18? Nós E vamos o ver o capítulo capítulo 6. 6. Aí o verso é do 10 ao 18. Achei. Ótimo. Eu vou ler para nós então, tá bom? Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ô Cleito, então nós vimos aqui através dessas palavras de Paulo que há sim formas de se livrar das armadilhas de Satanás, que há sim formas de ir até Cristo e ter a graça, ter a salvação, aquilo que Satanás perdeu. Sim, é interessante, né, que Paulo ele apresenta aqui a descrição de um soldado, né? Por que um soldado? Porque quem que usa a armadura, um escudo, sandálias ali, uma espada, uma couraça? Então, essa era a descrição de uma armadura de um soldado. Mas interessante que essa armadura que Paulo está falando é uma armadura espiritual. Ela não é uma armadura ali, vamos dizer assim, física. E todas as partes aqui que foram colocadas por Paulo, elas vêm de Deus. E elas representam um ponto da nossa espiritualidade. Então, aqui Paulo está dizendo assim, você quer resistir a Satanás? Você quer ser vencedor? Então, você tem que se apegar com Deus. Você tem que orar. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que ter fé. Você tem que partilhar a palavra de Deus com outras pessoas. E você tem que orar e suplicar em prol às outras pessoas também, pedindo o poder do Espírito Santo. Então, provém a vitória é nossa. E amém por isso. Mas nós só seremos vitoriosos se nós nos apegarmos a esse ponto que Deus oferece a cada um de nós de graça. Basta que nós busquemos. E a Bíblia diz que nós que somos maus, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará o quê? Espírito Santo, seu poder, àqueles que pedirem. Então isso está disponível para nós, né? É interessante que por que Paulo ele citou aqui uma figura de um soldado? Porque nós estamos no meio de uma batalha. E essa batalha é real. Então nós não podemos ficar neutros, porque numa guerra você não fica neutro. Você não pode levantar uma bandeirinha branca lá e dizer assim, ó, não sou nem desse lado nem desse. Porque se nós ficarmos no meio, nós estaremos no meio do fogo cruzado. Então nós temos que tomar uma posição. E Deus deseja que a posição que nós tomamos seja sempre ao lado dele. E aí, se nós estivermos ao lado dele, nós temos que nos revestir de toda essa armadura para podermos permanecer firmes. Então, porque se nós deixarmos de usar de uma parte da armadura, vai ser ali que ele vai nos atingir. E isso é interessante e importante para nós entendermos essa questão. Exato. Ô, Cleito, eu vou contar uma historinha para vocês bem rápida do que o pecado ocasiona. O pecado você já sabe o que o pecado ocasiona, e morte eterna, né? Mas aconteceu algo comigo interessante, há um ano e meio mais ou menos atrás, eu estava em Fernandópolis, minha mãe e minha irmã estavam morando sozinha e falou assim, Júnior, tem uma ratazana aqui em casa, eu quero que você venha aqui tirar essa ratazana daqui. Pois bem, fui lá. Essa ratazana estava dentro de um armário dela, fazendo escarcéu. E aí essa ratazana, eu encurralei ela no banheiro. E na hora, cara, eu fiquei com dó de matar essa ratazana. E eu fui pegar essa ratazana, peguei uma sacola, falei, vou pôr ela no saco e vou jogar ela fora. Meu amigo, eu dei uma despercebida, ela mordeu minha mão. Me mordeu. E aí eu joguei essa ratazana, peguei ela e joguei ela fora. Joguei lá pra rua, né? Pro bueiro e tal, pro bueiro. Depois de um ano, essa ratazana, porque me mordeu, eu adquiri uma toxoplasmose ocular. Fim da história, eu quase perdi minha vista esquerda por conta disso. Se eu não tivesse começado feito o meu tratamento antes, eu tinha perdido a minha vista, porque eu tive dó de matar a ratazana. Tu tá entendendo o que o pecado faz? Tu tá entendendo que Jesus Cristo, ele queria nos salvar para todo sempre, mas nós escolhemos algo
E ele não, assim, ele nos orientou. E aí ele veio e falou assim, filho, a culpa pelo pecado foi vocês que fizeram. Mas eu vou pagar a sentença por isso? Eu vou pagar o que vocês fizeram? Ele pagou o que nós fizemos. Pagou uma dívida incalculável, incalculável. A dívida já está paga. E nós vamos ver no próximo estudo que nós simplesmente só precisamos descontar o cheque pelo qual Jesus pagou na cruz do Calvário. Simplesmente aceitar. E agora eu vou fazer a recapitulação. E terminando a recapitulação, se você tiver alguma dúvida, eu insisto com você, pergunte. E nós vamos tentar responder. Se não conseguir, no próximo estudo a gente traz. A recapitulação diz o seguinte: Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e de prodígios. Sua ira é contra os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Eu vou fazer o compromisso de fé. Esse compromisso de fé tem 3 perguntinhas. E aí você diz no seu íntimo se você aceita esse compromisso ou não, tá bom? A pergunta 1 diz assim: creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus? 2. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e de sua palavra? 3. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações? Que Deus seja louvado pela sua decisão, meu querido irmão. Cleito, você faz uma oração para a gente encerrar? Faço sim. Antes de a gente orar, alguém tem alguma pergunta aí? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Se ficou durante a semana também pode mandar para a gente, que a gente responde no próximo estudo, certo? Então, não havendo nenhuma no momento, então vamos orar para a gente encerrar. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e bom Pai, obrigado por esses momentos que nós passamos aqui reunidos em Teu nome, estudando a Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos esclarece todas as coisas. Obrigado porque mesmo em meio ao caos, em meio a um mundo cheio de pecado, a um mundo mau, o Senhor se mostra no controle de todas as coisas. E através da Tua Palavra nós vemos, Senhor, que o Senhor já solucionou o problema por meio de Jesus. E nós queremos, ó Pai, entregar cada um das pessoas que estão estudando a Tua Palavra e pedir que o Senhor derrame sobre eles o Teu Santo Espírito, para que sejam protegidos de todo mal, e assim o Senhor continue guiando os passos de cada um para a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Nos abençoe, Senhor, nos proteja sempre e nos guie nos Teus caminhos. E que no sábado que vem, às 3 horas da tarde, nós possamos estar reunidos aqui novamente, estudando um pouco mais da Tua Palavra, onde nós veremos o plano da salvação, o que o Senhor fez para nos salvar eternamente. Nós agradecemos pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, e entregamos a nossa vida em tuas mãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ô Cleito, lembrando, não para